Olá, gente, como é que vocês estão? Já faz um tempinho aí que a gente não se vê, né? Então, eu estou preparando esse material, esse vídeo, para servir como um recurso de apoio ao acompanhamento da temática dessa semana, tá? Eu estou aqui com o PowerPoint, que foi postado no Moodle, aberto aqui em outra janela, e a ideia é explicar esse material para ajudar na compreensão, tá bom? O tópico da semana, ou o tema da semana, é liberdade e justiça, a importância das leis, ok? É entender um pouco por que temos as leis que temos, por que nós vivemos segundo as normas que vivemos no nosso tempo, tá bom? Por que uma sociedade vive de acordo com aquelas normas? De onde elas vieram? Qual é o movimento por trás disso? Qual é a justificativa? Então, nós dividimos o material em dois tópicos. O primeiro tópico, liberdade e justiça, que estão nos slides 2 e 3, e o segundo tópico, a justiça e lei, nos slides de 4 a 6, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar trazer uma explicação de cada um desses slides e a gente entendendo aí a ideia geral, né, proposta de liberdade e justiça e a importância das leis, ok? Então, nesse primeiro tópico, liberdade e justiça, a relação que há entre esses dois princípios, tá bom? A gente, no geral, a gente trabalhou para a produção do material com as contribuições de duas literaturas básicas aqui, Norberto Bobbio, no livro Liberalismo e Democracia, e também na obra lá, na bibliografia básica nossa, Ética, Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno, né, lá do Comparado, tá bom? Começando pela contribuição do Bobbio, tá? Ele vai trazendo uma ideia do Estado liberal, né? O Estado liberal seria uma contraposição ao Estado absoluto, seria uma perspectiva do Estado um pouco mais limitada, tá? Ele vai dizer que o que está na base disso é a ideia de que todo ser humano tem naturalmente, de forma inata, é algo inerente ao ser humano, ele não precisa fazer nada para conquistar isso, talvez ele precise fazer para perder, né? Mas, assim, o ser humano tem, por natureza, alguns direitos que são fundamentais, né? O direito à vida, o direito à liberdade, à segurança e à felicidade. Eu vou dar uma lida aqui na citação, que é colocada no slide, mas a síntese é justamente essa, ok? De que o Estado liberal, né, que é esse Estado mais limitado, né, em contraposição ao Estado mais absoluto, ele tem na base, né, essa crença fundamental, essa afirmação fundamental de que todo ser humano tem direitos essenciais, e é óbvio que, como o nome já vai entregando, né, a Estado liberal, a ideia do direito essencial da liberdade tem grande peso aqui, tá bom? Vou dar uma lidinha aqui para a gente acompanhar. O pressuposto filosófico do Estado liberal, entendido como Estado limitado em contraposição ao Estado absoluto, é a doutrina dos direitos do homem elaborada pela Escola do Direito Natural, ou justnaturalismo, ok? Qual é a doutrina? A doutrina é aquela segundo a qual o homem, todos os homens, ele vai fazer uma série de ressalvas, ok? O homem, todos os homens, indiscriminadamente, tem por natureza e, portanto, independente da sua própria vontade, da vontade de outras pessoas ou da vontade de uma outra pessoa, todo homem tem certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à segurança e à felicidade, ok? Então, são direitos essenciais do ser humano, independente de quaisquer circunstâncias, a menos que algo ocorra em que ele seja privado, por exemplo, do direito de liberdade porque cometeu um crime e está preso, ok? Mas, em princípio, por natureza, o homem tem direito à liberdade. Então, vamos lá. A doutrina dos direitos naturais, de fato, eu estou agora ainda no tópico 1, já no slide 3 lá. Ok? É o segundo slide do tópico 1, liberdade e justiça, o slide número 3. A doutrina dos direitos naturais, de fato, está na base das declarações dos direitos proclamados nos Estados Unidos, a começar de 1776. Ele traz aqui dois exemplos de organizações sociais que foram se pautando por princípios
desses direitos fundamentais do ser humano, ok? Tanto nos Estados Unidos, né, a partir de 1776, como na França Revolucionária, a partir de 1789, através das quais se afirma o princípio fundamental do Estado liberal como Estado limitado. O objetivo de toda associação política, isso está aí até, se você tiver com material, está grifado, está sublinhado, o objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e não prescritíveis do homem. Então, toda a organização política de uma sociedade deve ser pautada e regulamentada e encontrar os seus limites e até onde ela pode ir a partir desses princípios. Eles seriam norteadores, né? A ideia dos direitos naturais essenciais deveria determinar como a sociedade vai se organizar e como o seu edifício jurídico de normas, de leis, né, vai ser construído, ou seja, em vistas a preservar esses direitos essenciais. É por isso que o Estado tem que ter limites. E assim, levando isso em conta, é que liberdade e justiça vão se relacionando, e isso justifica o título desse tópico 1, liberdade e justiça. Então, mais abaixo, nós temos aqui, o Estado liberal é justificado como resultado de um acordo entre indivíduos inicialmente livres, que convencionaram estabelecer os vínculos estritamente necessários a uma convivência política e duradoura. Qual é a ideia? Você já ouviu muitas vezes, certamente, a expressão convenção social. E às vezes a gente acaba usando ela de forma pejorativa, diz, isso são convenções sociais, até às vezes até com certo desprezo, mas que bom que certas coisas são convenções sociais, que elas não foram impostas por uma elite pensante que vai dizer o que é certo e o que é errado, e o restante tem que simplesmente acatar, mas quando é fruto da discussão coletiva entre indivíduos inicialmente livres, que convencionaram estabelecer os vínculos estritamente necessários a uma convivência política e duradoura, ou seja, o que uma perspectiva dessa, que considera a justiça com relação à liberdade, que considera a construção das normas tendo em vista os direitos fundamentais e essenciais do ser humano, a construção toda da moralidade, das normas, das regras, da lei, ela vai levando em conta e vai sendo pautada por esses direitos essenciais. Então, é fruto da discussão de indivíduos livres que vão formando essas convenções. Nós estamos convencionando, nós não estamos coagindo, nós não estamos agindo coercitivamente, nem sob coerção de terceiros, mas nós estamos livremente colaborando para propor uma convivência que possa ser política e duradoura, ou seja, que pese prós e contras, e que a regra, o fiel da balança aí seriam os direitos essenciais do ser humano, e que isso possa beneficiar gerações futuras, ok? Passamos agora para o tópico 2, né? Eu estou no slide de número 4, e aqui inicia a relação entre justiça e lei, ou seja, as leis precisam ser justas, né? E aqui, Comparato, né, o autor com o qual nós estamos lidando a partir desse tópico, ele traz a ideia lá com a qual Platão trabalha, a ideia essencial de que justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. No slide você tem informação de que Platão está trabalhando com um filósofo ainda um pouco mais antigo, cerca de 100 anos, ele antecede, né, que é o Simônides, ok? Aqui trouxe pela primeira vez essa ideia de que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Nós não podemos confundir aqui esse dar com justiça ser dar coisas às pessoas, não é isso, mas é de atribuir o que é devido a fulano. Fulano cometeu um crime, o que é devido a ele é a devida punição e assim por diante, ok? Então, pensando assim, nós temos aí, um pouco mais abaixo, né, a justiça é uma virtude voltada inteiramente para os outros e não para o próprio sujeito. Não é a ideia de, o que é que fulano precisa receber da sociedade. Não. É como é que cada um vai se relacionando e o que é devido a cada um na perspectiva de que todos, né, está pressuposto que todos devem colaborar para que haja uma sociedade mais justa,
né? Então, justiça é a virtude, ou uma virtude voltada inteiramente para os outros, como cada um de nós pode colaborar, e não simplesmente como a sociedade vai trazer benefícios para o indivíduo, ok? A procura da vantagem pessoal é mesmo o oposto de toda manifestação de justiça. Estou indo agora para o slide 5, tá? Ainda nesse tópico, obviamente nós só temos 2 tópicos, e esse já é o segundo, justiça e lei. Então, nós temos uma nova compreensão de justiça, ou um aprimoramento da compreensão inicial, né, que seria essa ideia de solidariedade, ou seja, como disse John Kennedy, né, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país, né? A ideia aqui é justamente isso, de que cada um vai colaborar com a sua parcela. Lá em Platão, nós temos essa ideia. A virtude, né, então, justiça, seria a virtude que cada qual possui de cumprir na cidade, na polis, a função devida, ou seja, a atuação que dele se espera. Ele vai dando os exemplos, né? A sabedoria que incumbe aos governantes, a bravura própria dos soldados, a virtude completa de sobriedade, moderação ou temperança, que consiste na aceitação por todos os cidadãos dessa divisão de funções políticas. Então, cada um contribuindo na sua esfera de atuação, né, de forma justa. Né? Então, ele vai dizer assim que é justo que seja assim também. Então, a justiça vai adquirindo um papel também mais, ou uma dimensão mais solidária. Com isso, Platão, estou lendo aqui, tá? Ressalta a existência de uma outra modalidade de justiça, a solidariedade. Cada qual deve cumprir na sociedade a função que lhe incumbe. Isso é tratado de uma forma mais específica pelo sociólogo Emile Durkheim, na ideia de solidariedade orgânica e mecânica, que ele enxerga na divisão das funções sociais e dos trabalhos sociais. Por fim, nós chegamos à ideia de justiça enquanto equidade, enquanto equilíbrio, ok? Isso é uma advertência e uma contribuição de Aristóteles, e a ideia é a seguinte: as leis são genéricas, elas pensam nos casos mais recorrentes, mais gerais, e é óbvio que, como a gente costuma dizer, né, cada caso é um caso, tem situações que não estão totalmente previstas na lei. Né? Às vezes ela pode estar assim, como é que se encaixa? Então é preciso que haja uma adequação. Essa adequação é esse princípio da equidade, em que a regra geral se encontra com a situação específica. Eu vou ler aqui, isso vai ficando claro, tá bom? Há ainda uma outra espécie de justiça, a equidade. Esta tem sido qualificada como justiça do caso concreto. Né? A regra geralmente é genérica e cada situação, que é a situação concreta, precisa de uma adequação. Toda lei, frisou Aristóteles, tem um enunciado necessariamente geral, pois o legislador leva em consideração tão só os casos mais frequentes. É isso, parte disso daí para gerar as leis. Ao surgir um caso não incluído de modo explícito no texto da lei, é de justiça, é justo, deve ser assim, é de justiça interpretá-la no sentido mais preciso e concreto, a fim de estender a norma genérica, que é a lei, à hipótese em questão, à situação específica, que às vezes tem uma lacuna entre as duas, e a equidade surge como essa ponte. Atendendo-se assim mais ao espírito do que à letra da lei, ok? A virtude da justiça tende sempre a alcançar um certo estado de equilíbrio. Não por outra razão, a deusa Têmis foi representada no imaginário grego, portando uma balança para fazer essa adequação. Vamos equilibrar as coisas. Deixa eu dar um exemplo assim. É muito comum não, é regra, né? Nos concursos militares, que além da prova intelectual, tenha o teste de aptidão física, né? O teste dos homens é diferente do teste das mulheres. Isso é justo? Sim, é justo, porque é um conhecimento posto, dado, né, confirmado, que o homem tem uma estrutura física diferente da mulher e que há, sei lá, um índice de massa muscular maior e coisas desse tipo. Ou seja,
determinados exercícios nesses testes são exigidos dos homens e das mulheres há uma adequação desses exercícios para que haja equidade, né? Mais recentemente surgiu uma polêmica. Nós estamos agora numa adaptação à situação das pessoas trans em algumas áreas, como os esportes, né? Um dos motivos pelos quais há a divisão de masculino e feminino nas modalidades, por exemplo, vôlei, né? Vôlei masculino, vôlei feminino, um dos principais motivos para essa distinção é justamente a consideração da constituição física do homem e da mulher. São diferentes e o homem teria uma grande vantagem física, né? A gente sabe que a questão técnica e das habilidades é fruto do talento natural, às vezes, mas sempre vai haver essa disparidade física entre homens e mulheres. Isso não dá para mudar ainda. Então, aí você tem o exemplo de uma jogadora trans, nasceu homem, com um corpo de homem, né, com a estrutura física de homem, mas está ali competindo entre mulheres. Recentemente surgiu a polêmica também no MMA, né, as artes marciais mistas, então aquelas lutas. Então, uma lutadora trans, assim, era um homem e hoje é uma pessoa trans, é uma mulher, mas que nasceu com estrutura física de homem. Por mais que haja manipulação hormonal, mas a estrutura está lá, né? A estrutura óssea, por exemplo. Então, é justo que ela lute com outras mulheres, sendo que ela tem essa constituição masculina, digamos assim. Então, são coisas para a gente ir pensando. O princípio da equidade precisa ser considerado nessas situações. Então, gente, essa é uma explicação geral do material. Eu espero que ajude você na compreensão, né, na leitura dos slides e também na sua resposta lá na atividade proposta, tá bom? Eu desejo a todos muita saúde, né, e só coisa boa, tá bom? Aproveitem aí o feriado e até mais.